Estamos iniciando mais um episódio do Pod Nutri e hoje estamos recebendo o Lélio, atleta, instrutor e apaixonado por canoa havaiana. Olá, Lélio, tudo bem? Seja bem-vindo. Ei, tudo bem, Luísa? Boa tarde. Lélio, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, conta pra gente como que foi esse primeiro contato com a canoa havaiana, esse contato com o esporte. Eu fui mesmo para ter a primeira experiência, para conhecer a canoa, como é que funcionava. E aí eu fui minha primeira experiência foi com o Clube Ítalo Brasileiro, no qual as pessoas me receberam muito bem, tive uma primeira remada, foi muito bacana para ter essa primeira experiência, né, com o contato com a canoa. E desde então continuo aí no mundo da canoa, atleta, sendo professor também até hoje na canoa. Já tive a oportunidade de participar de brasileiro, pan-americano, vários estaduais, sendo campeão. Brasileiro a gente já conseguiu pódio em três anos consecutivos, né? Eu sendo aqui do estado do Espírito Santo, aqui de Vitória. E é um feito muito bacana de conseguir participar de brasileiros, estaduais, com esse esporte que eu sou apaixonado. Lélio, conta pra gente como começou a sua história no esporte e o que levou, né, a canoa havaiana especificamente. Então, para eu começar no esporte, a canoa, né, foi um primordial para eu poder ter a disciplina, o conhecimento ali de aprender a lidar com pessoas também, porque eu era muito tímido. Então, a canoa me proporcionou muito isso, né, de aprender a desenvolver como ser humano também e como pessoa. Veio como esporte para somar na minha vida e é uma coisa que eu levo para minha vida inteira, tanto profissional como diversão ali, como hobby também no dia a dia. Você falou que praticou alguns outros esportes, mas a canoa havaiana foi o que de fato engrenou, né? Que fez virar um atleta de fato. Sim, então, eu era muito apaixonado por futebol, né? Na minha cabeça eu ia jogar futebol até os 80 anos. E aí conheci a canoa me obrigou a ter disciplina, acordar cedo. Então, se eu continuasse jogando futebol à noite, por exemplo, igual eu fazia na época de escola, ou fazia como atividade no dia a dia, eu me desgastava muito e acordava muito cansado no outro dia. Então, a canoa me ensinou a ter disciplina e focar naquilo que realmente é necessário para mim. Como uma prioridade, É, né? prioridade sempre, né? Ali, eu coloquei a canoa como o principal objetivo, né? Houve algum momento ou alguma pessoa que te inspirou a seguir esse caminho? Então, tem eu falo tio, né? Mas ele é um amigo de consideração que me apresentou a canoa. Então, eu me espelhei muito nele, né? A praticar atividade física, porque é uma coisa que ele me levou para a canoa e todo mundo me abraçou muito bem. Então, a canoa tem muito isso de abraçar, você ser um grupo, uma família ali, que é um esporte muito agregador. Então, foi isso que me incentivou a ficar na canoa, que me trouxe e me beneficiou muito a canoa Se havaiana. sentiu acolhido e aquilo te deu um Sim, impulso. totalmente. Então, quando ele me apresentou a canoa, as pessoas que estavam em volta, o treinador lá que era o Formiga na época, e todas as outras pessoas que me acolheram, sabiam da minha dificuldade financeira, de conseguir pagar ali. Então, todo mundo me abraçou, eu não precisei pagar a canoa logo de início, né? Então, o meu pagar a canoa na época era ajudar na escolinha mesmo, a ajudar as pessoas ali no dia a dia, de ensinar, passar o que eu aprendi para as demais pessoas. E daí fui e comecei a ficar meio, vamos falar, profissionalizei na canoa, né? Virei instrutor. No meu primeiro ano já estava dando aula. Então isso para mim me trouxe muitas coisas boas, né? A canoa havaiana em si. E a canoa tem essa coisa de abraçar quem chega, né? Todo mundo que chega na canoa realmente é acolhido, se torna parte de uma família, podemos dizer. É, sim, com certeza. A canoa, o taroi, que a gente fala que é a família da canoa, o princípio da canoa mesmo é isso, né? Que os polinésios trazem muito, os havaianos, é aquela coisa de família, de abraçar o outro. Então, na canoa, quando você chega para remar, a canoa fala assim, ela é uma escadinha, né? Você tem uma progressão muito lenta. Para você aprender é lento, mas você é tão abraçado ali que no seu primeiro mês, nos seus 3 primeiros meses, você consegue já competir. Porque é que a canoa abraça muito esse sentido também, né? De você poder competir muito rápido. E quais foram os maiores desafios nesse início, assim, físico, técnico, emocional? Então, na canoa, dificuldade assim é o acordar cedo, né? Que você tem que acordar muito cedo para poder praticar essa atividade física, que logo após a atividade a gente tem que ir para o trabalho. Então, a grande maioria pratica atividade física muito cedo, justamente para poder conseguir conciliar com o trabalho.
Então, o mais difícil para mim, na verdade, foi isso, né? De conseguir conciliar tudo, trabalho, escola, que é um pouquinho mais cansativo. Mas depois que você consegue criar esse hábito, essa rotina, fica tudo muito fácil, assim. Você vai trabalhar com mais disposição, você se sente melhor no dia a dia. Você não chega assim, vou trabalhar agora, tá cansado. Não, você vai com uma energia muito melhor, positiva, né, pro trabalho. Então a canoa, nesse caso, somou, né? Em algum momento você teve que abrir mão de um outro caminho para escolher ficar na canoa e aí tomar essa decisão. Foi fácil? Foi difícil? Então, é uma coisa que eu falo que foi. Eu tive que abrir mão de um trabalho que me remunerava muito bem. E eu sempre colocava uma desculpazinha, né, para continuar na canoa. E aí, por exemplo, lá teve uma empresa que me chamou para trabalhar no horário que atrapalhava a canoa, então eu sempre brinco com os alunos assim, né? Se o trabalho está atrapalhando a canoa, larga o trabalho. Então, para mim, a canoa é minha prioridade, assim, né, de vida, porque é o que eu faço, é o que eu amo fazer, eu trabalho com aquilo ali. Então, E muitas hoje pessoas. virou trabalho, Isso, né? muitas pessoas olham pra mim e falam, porque ele só rema, é diversão. Não, é meu trabalho, eu trabalho com a canoa. Então, assim, eu busco passar para as pessoas da canoa o que ela é de primordial para todo mundo, né? Que é unir pessoas ali no dia a dia. Às vezes a pessoa vai para a canoa não é para se sentir atleta, para competir, ela vai para sair da rotina do dia a dia, aquela coisa estressante ali. Então a gente incentiva a competir, mas a gente sempre lembra que o principal não é competir, é o dia a dia, a rotina com as pessoas que você cria aquele vínculo, né? Se torna de fato uma família. O Lélio, né? Além de nosso convidado aqui hoje, é um atleta que eu acompanho. E eu quero saber um pouquinho, Lélio, o que mudou depois desse acompanhamento, depois que você conseguiu de fato ter um equilíbrio, né, de alimentação, de rotina alimentar? Então, a alimentação para nós que somos atletas, né? Ela é primordial. Quando você faz um treino e você não se alimenta bem no dia anterior ou pós o treino, você acaba ficando muito fadigado. Então você não tem um bom rendimento na sequência, no dia a dia. E assim, quando eu comecei a ter uma dieta de fato preparada para eu poder competir, quando eu comecei com você, por exemplo, às vezes eu chegava de um treino, comia 3 pães e achava que estava me alimentando bem. Ao entrar a dieta, uma disciplina de rotina de comer bem, você tem um rendimento muito melhor nos treinos. No dia a dia em si, eu falo para trabalho, para dormir bem também, para você se acordar bem, para poder praticar atividade física, é extremamente importante ter uma dieta preparada para você individualmente, né? Para você saber o que você tem que seguir de fato. É, a canoa, ela exige muito da mente também, né? Você percebe alguma diferença na concentração depois dessa alimentação ajustada? Com certeza, né? A gente quando tá bem alimentado, bem preparado, você chega num treino com energia, você só foca em treinar, porque seu corpo está preparado para aquilo. Então, uma alimentação boa, uma dieta com qualidade para você praticar atividade física, ela é extremamente importante para você manter o foco ali. Então, quando eu comecei a ter uma alimentação boa, automaticamente o sono melhora, a sua percepção de atividade mesmo no dia a dia, de energia que você tem gerada ali através da alimentação, faz total diferença para a gente como atleta, né? Quando eu comecei a acompanhar o Lélio tinha bastante casos assim de baixa de imunidade. E a gente foi vendo uma diferença nisso também, né, Lélio? Conta um pouquinho pra gente. Então, isso daí é uma coisa que tem me ajudado bastante, porque é, quando a gente começa a ter uma alimentação melhor, você consegue descansar mais, né? Então, eu tinha essa imunidade muito baixa porque eu não sabia, nem tinha noção do porquê que era, né? Quando eu comecei a ter uma alimentação melhor com você, seguindo regradamente ali, eu parei de ter eu passava, ficava sempre com a imunidade baixa porque eu não sabia como repor. Então, é extremamente importante justamente para você poder regrar isso, né? Então, a minha imunidade era muito baixa com uma má alimentação mesmo. Quando você me passou e começou a me acompanhar de fato ali, cuidar da minha alimentação, eu tenho não tenho gripado tanto igual antigamente. Todo campeonato, antes de eu começar a trabalhar com você nessa parceria, eu tava sempre passando mal. Se chegava o campeonato, era gripe, ficava com a imunidade ruim. Intensificava o treino, né, Lélio? E No, aí a imunidade Nossa, caía. era impressionante. Parecia que era aquela coisa assim, eu falava, pô, velho, parece que é alguma coisa que tá querendo me atrapalhar. Eu sempre treinava bem, sempre ia bem nos treinos, chegava no campeonato, dava algum BO. Então, assim, foi muito difícil se eu colocar na ponta do lápis
um campeonato antes da alimentação que eu não tinha, não estava ruim de gripe com a imunidade baixa. Um caso que pegava bastante é que muita gente acha que se alimentar é só comer. Então, assim, às vezes ia lá e comia pão, outra vez ia lá e comia batata doce, outra vez ia lá e comia ovo. Achava que por estar comendo um alimento saudável, estava fazendo certo. E aí Exato. foi quando você entendeu da combinação, proteína, carboidrato, né? Sim, e principalmente num treino que você até me acompanhou na canoa um tempo, quando eu fui treinar, que é os eletrólitos, né? Você aprender o momento certo de você repor. Então, comer bem não é só para praticar atividade física, é para o dia a dia mesmo, porque se você se alimenta bem, seu treinamento rende, seu trabalho rende melhor. Então, assim, quando você aprende a é, qualificar a sua alimentação no dia a dia, por exemplo, não é só comer de 3 em 3 horas porque você tem que comer, é porque você tem que saber o que que seu corpo vai queimar ali durante um treino, né? Então, isso é muito importante e tem me ajudado bastante, né? Para eu conseguir fazer um treino bem no dia seguinte. Porque não é só hoje, é amanhã, é depois, né? Você tem que pensar a, ao longo do tempo, né? Para, por exemplo, chegar perto de um campeonato, não gripar novamente, não ficar com o corpo ruim e fadigado. Por exemplo, eu tinha muita cãibra nos treinos porque eu não sabia repor os eletrólitos, a alimentação ruim, treinos acaba automaticamente fica ruim também. Então era muita cãibra, dor muscular. Então automaticamente a alimentação também regula tudo isso, né? E tem diferença de treino, né, Lélio? Treino mais longo, treino mais curto e a alimentação tem que estar alinhada com isso. Claro, justamente. A canoa, ela. A gente tem muito isso, né? De fazer os longões nos finais de semana, que é o nosso treino mais longo, né? Então a gente acaba fazendo 25, 30 quilômetros, 32 quilômetros. Então requer uma alimentação diferente, né? Você tem que ter o preparo melhor para aquele dia. Então, se eu vou fazer um treino de sprint, é um tipo de alimentação. Se eu vou fazer um treino mais longo, é outro tipo de alimentação. Então a gente tem que aprender a trabalhar em cima disso também, que é o que você tem me ajudado bastante, para não ficar naquela coisa de rema hoje com um tipo de alimentação, na outra faz outra coisa, então o seu corpo sente muito. Então você tem que saber o que você vai se alimentar antes de fazer um treino ou antes de um campeonato, né? E com essa alimentação mais padronizada, você consegue ter uma ideia de tempo melhor. Ah, quando eu estou bem alimentado, eu tenho um tempo, quando eu não estou, eu tenho outro. Ah, com certeza, né? Quando a gente vai fazer um treino bem alimentado, o rendimento automaticamente melhora bastante, né? Você tem energia para gastar durante aquele treino. Então, tinha treino que eu fazia que aquele não repouso eletrólitos se alimentar bem, tava fazendo um treino longo, dava 15 quilômetros, eu tava fadigado. Então, eu não conseguia ter um rendimento dali para frente bom, porque meu combustível já tinha acabado, vamos dizer assim, né? Então, uma boa alimentação é o que me dá combustível para fazer um bom treino. É, no caso, o Lélio, ele tem treinos que são mais curtos, então nesse treino não necessariamente ele precisa fazer uma reposição. Mas agora, quando ele tem um treino mais longo, às vezes essa reposição precisa ser feita durante o treino. Ou às vezes durante uma prova mais longa, ter essa reposição, né? Com certeza. E até mesmo a questão da hidratação, né? Que eu pecava muito. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, o nosso corpo e a mente é saudável, né? Então, assim, foi o que eu falei. Eu fazia treinos longos, eu fadigava muito rápido. E até em treino curto também, se você comer alguma coisa pesada antes do treino, você vai fazer o quê? Pode até ter uma ânsia de vômito ou algo do tipo. Porque exige muito mais um treino curto, exige mais explosão, então você tem que ter uma alimentação adequada para aquele treino. E hoje, como você equilibra treino, trabalho, alimentação, vida pessoal? Então, eu consigo ter uma disciplina maior, né? Porque acontece, no começo, para você seguir a dieta certinho, é um pouco difícil, né? Para você conseguir moldar aquilo ali no seu dia a dia. Depois que você começa a fazer regradamente, você faz naturalmente. Tipo assim, você nem vive mais sem aquele compromisso de dieta, né? Você já é aquilo ali, já é seu hábito, então fica muito mais fácil você seguir. Por exemplo, tem um aplicativo que você passa pra gente, né? Já tá tudo ali, ó. O que que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, fica automático. Muito mais prático, simples de se fazer, né? A dieta se torna mais fácil quando a gente faz ela com frequência, né? E o que mudou na sua relação com a comida depois de entender como o corpo funciona, como essa ferramenta funciona a partir da alimentação e para performance também? Então, eu falo que a gente deixa de ser burro um pouco, né? Porque quando você segue uma alimentação bem seguida ali, do jeito que o nutricionista passa, a gente acaba entendendo a funcionalidade de cada alimentação. Eu tinha muito aquela questão, acabava um treino, comia um biscoito recheado, ou comia um fandango, tomava Coca-Cola, algo do tipo. Então, quando você faz uma alimentação
com qualidade, você começa a ter essa percepção de que o seu corpo precisa se nutrir de coisas boas, né? E não só coisas gostosas que agrada ao nosso paladar. Então, Lélio, para a galera entender melhor, assim, conta pra gente um pouquinho como que era essa alimentação antes do acompanhamento. Então, na verdade, eu comia por comer, né? Antes de eu ter o acompanhamento com você, né, ali no dia a dia, eu só sentia fome e comia alguma coisa. Ah, tô com fome, vou comer a maçã. Tô com fome, vou comer o miojo. Tô com fome, vou comer tal coisa. Só colocava alimento pra dentro, mas sem saber a importância daquele alimento ali no meu corpo, né? E por incrível que pareça, vocês podem achar que o Lélio era uma pessoa que comia muito, mas a gente teve que aumentar a comida do Lélio, porque o Lélio comia pouco para o gasto que ele tem, né? Os atletas, eles costumam ter um gasto muito maior do que nós, meros mortais. Então, assim, o Lélio precisou aprender a comer mais. E comer volume é um problema para você, né? Pelo menos foi durante um tempo. É, sim, eu tinha muita dificuldade, né? Que eu comia muito belisquinho, sempre beliscava alguma coisa. Então, praticamente, por exemplo, se eu gastava 2.000 calorias no dia, colocava 100 pra dentro só. 1.000, né, no caso, quer dizer, 100 pô. Então aí, por exemplo, fazia um treino lá que eu gastava 2.000 calorias, eu chegava em casa, comia 2 pães com ovo, por exemplo, achava que estava o suficiente. E 2.000 calorias ele gastava no treino, né? Exato. E às vezes gasta, é porque você tem o treino e tem aula também, né? Então você dá aula de manhã, treina à tarde, e depois você tem corrida, tem academia e tudo mais. Então, na verdade, teoricamente, você gasta muito mais. E eu não sabia nem a quantidade que eu tinha para repor, né? Cada alimento. Porque nós temos o nosso gasto, né? O gasto normal por estar vivo, né? Estar respirando. E o Lélio, né? Tem o gasto, ou qualquer praticante de atividade física tem o gasto pelo esporte. Então o Lélio tinha o gasto por ele estar vivo, o gasto por esporte, o gasto por dar aula, Uhum. né? E aí ele ainda inventava de correr não sei quantos km, que o gasto da corrida. E na hora de repor isso, estava bem desequilibrado, né, Lélio? É muito, assim. Então eu nem entendia. Eu falava, pô, velho, eu tô treinando pra caramba, academia, faço canoa, treino e tal, e não sei por que que eu perco tanto peso, sendo que eu treino muito. Então eu nem tinha nem noção de quão importante que era a alimentação, né? Depois que você percebe que seguir uma dieta e ter uma alimentação saudável, seu corpo automaticamente acompanha aquilo. E eu pecava muito nisso, né? Então eu achava, pô, tá praticando muita atividade física, automaticamente meu músculo vai crescer. Então eu achava isso, né? Mas não, você tem que entender que você precisa gastar, você precisa repor até mais do que você gastou. Porque, por exemplo, num treino longo de volta à Ilha de Vitória, que são 32 quilômetros, eu chegava em casa, comia pão de sal. E pra mim, matava a fome ali e acabou. Matou a Mas, fome e resolveu, exato, eu né? achava que era assim, tô com fome, vou comer uma coisa, matei a fome, pronto, acabou. E as pessoas que te acompanham, que te treinam na canoa ou né, em outras atividades que você realiza, sentiram também essa diferença, Ah, Léo? com certeza, né? Você tem uma melhora no seu condicionamento físico, né? Tanto físico quanto mental também. Você consegue ter um treino que você consegue desenvolver melhor, né? Então, assim, eu estava fazendo um treino para o Campeonato Brasileiro com o time Marrina. A gente treinava, eu dava aula de manhã, 11 horas da manhã tinha treino e à tarde tinha corrida. Então, a gente fazia 3 treinos no dia, mais as aulas. Então, acabava ficando muito puxado. Então, assim, eu acabei perdendo muito peso. Eu pesava lá 78 quilos, 77, fui para 73,5, 74 quilos. E a Tanto que imunidade? a imunidade lá embaixo. Sempre gripado, sempre ruim, né, no dia a dia. Quando eu comecei a fazer acompanhamento com você, acho que foi a primeira vez que eu pesei, eu tava com 74 quilos. Nem lembro quanto tempo mais ou menos, mas eu fui para 78 quilos. E o peso máximo que eu cheguei foi 79, né? Quando eu comecei a ter acompanhamento com você. Até então, antes de eu ter acompanhamento, meu máximo de chegar a um peso melhor foi 77. Com Muito você eu bom. cheguei a quase 80. Lélio, conta pra gente o que mais te motivou a continuar, mesmo com os dias mais difíceis, né? A gente sabe que na vida do atleta e de qualquer pessoa tem os altos e baixos. E o que te motivou a continuar? Então, eu falo que pra canoa a gente já vai mais pelo amor ao esporte, né? E até porque você tá no meio de pessoas ali no dia a dia, você acaba ficando junto, então você se sente meio família ali. Então a gente que treina, que tá na canoa, a gente faz por amor ao esporte mesmo. Porque se você for colocar dentro de quem compete, para quem compete, não traz benefício de dinheiro pra gente. A gente não recebe nada pra competir. Ao contrário, a gente gasta mais.
E para viajar para um campeonato fora, a gente gasta dinheiro. Se não tiver um patrocínio, um apoio, é tudo do nosso bolso que sai. Então a gente pratica a atividade física da Canoa Havaiana em si por amor mesmo. você já pensou em algum momento em desistir do esporte? Ou da Assim, prática como atleta, pelo da menos? canoa em si, não, mas como atleta, sim, já me desanimei bastante, porque você só fala, pô, o que que eu vou ter de benefício, né? Além de você competir por paixão, né? Então, acaba que você dá uma desanimada assim, porque você não vê um retorno, né? Em pró canoa. Porque, teoricamente, gasta muito mais do que recebido, né? Então, a gente faz sempre muito porque a gente gosta, né? Lélio, eu tive o prazer de participar já de aulas com você, né? Realmente a canoa é um esporte que te conecta com a natureza, que conecta com pessoas. Então, assim, o que você diria, né, para quem quer cuidar melhor da saúde, quer começar com a canoa havaiana, quer começar a remar? Então, eu sempre vou indicar a canoa havaiana porque quando você pratica uma atividade física, você está ao ar livre, você automaticamente se sente melhor, né? Você se sente mais disposto. E a canoa, além de você estar praticando atividade física ao ar livre, você tem uma melhora no seu rendimento no pós-canoa, né? No trabalho, que você já pratica uma atividade física em que você tá com os hormônios lá, assim, pô, feliz pra caramba, você tá feliz com você mesmo. Então você conecta com outras pessoas, né? Você sai de um pouquinho do seu mundo ali do dia a dia e você vai conhecer coisas, pessoas diferentes. O mar todo dia é uma coisa diferente. Você vai ver golfinho, você vai ver tartaruga, você vai ver peixe. Você vai, ou um dia você vai remar para Vila Velha, outro você vai para o canal aqui de Vitória, vai na Vale. Então você tem várias possibilidades, né? Então a canoa é muito agregadora para isso, de valores mesmo. É um esporte bem dinâmico, né? A gente tem essa conexão e não sabe o que que espera, não é monótono igual alguns outros, Sim, né, esportes exatamente. que são mais repetitivos, né? Uhum. Então, é aquela coisa, né? É mais fácil de você praticar canoa porque você é muito bem recebido, né? Por isso que eu falo, você chegar na canoa, você vai se sentir tão acolhido, você pode nunca ter praticado um outro esporte. Mas quando você entra na canoa, você é tão bem recebido que você automaticamente se sente muito bem ali na canoa. Você já até quer competir lá no próximo mês já. E a canoa é para todo mundo, Ah, Lélio? com certeza é para todo mundo. Eu indico para todos, né? Independente se você nunca praticou uma atividade física, a gente vai te colocar no banco mais para trás. Você vai conhecer como funciona a canoa primeiro. Você vai ter aquele primeiro contato. Você não precisa sair remando igual todo mundo que está ali. Você vai para o banco de trás, vai observar um pouquinho como é que funciona. Depois que você vai desenvolvendo, automaticamente você vai para o banco mais para frente depois. Você vai ensinando outras pessoas. Então se sente muito abraçado na canoa, né? Cada banco tem uma função na canoa? Sim, cada um tem sua função ali. Banco um é o banco que dita o ritmo, né? Banco 2 a gente fala que é o contravoga, que é o que passa o ritmo do banco um pro restante da canoa. O banco 3 a gente fala que é o segundo capitão da canoa, ou até mesmo o primeiro, né? Que é o que dita o ritmo da embarcação. Ele é o que dá o comando de troca, de alternância de ritmo. Banco 3 e 4 a gente costuma falar que eles são os motores da canoa. Teoricamente, são os bancos mais fortes. E o banco 5 é aquele cara que vai ajudar o leme ali, dar direção para a canoa, tem um pouco mais de dinâmica na remada. Mas todo banco é importante na canoa. Legal. E assim, quando a pessoa chega na praia ali, ela vai no primeiro dia já pro mar, como que é essa chegada, esse primeiro contato com a canoa? Então, no primeiro contato com a canoa, a gente vai primeiro passar as instruções básicas na água, na areia, né? Na areia. Você passa como é que funciona a remada, quantas remadas a gente dá para fazer a troca, como que funciona a dinâmica da remada em si. A gente ensina como subir na canoa primeiro. O básico do básico, né? Que não é difícil para você pegar no primeiro dia. A remada é aquela que fala, não é difícil você praticar. Mas você aprender a técnica da remada em si, ela é um pouco mais difícil, ela é mais demorada, né? Essa transição de aprender, de fato, tudo na canoa é uma transição mais lenta. Por exemplo, na corrida, você começa a correr, você tem uma evolução muito rápida. Você corre mais rápido, aprende rápido, né? Na canoa é um pouco mais lento o processo, mas é muito gostoso porque é isso. A canoa te ensina todo dia uma coisa diferente. Legal. E com relação à alimentação, na sua opinião,
essa alimentação ela é importante, o cuidado, né, com o que você vai se alimentar antes de ir lá praticar, mesmo que você não seja um atleta, ou você acha que essa necessidade é fundamental apenas para o atleta? Não, com certeza não. Para você praticar uma atividade física, você tem que ter uma boa alimentação. Não só para praticar atividade física, né? O seu corpo precisa se nutrir de coisas boas. Então, quando você tem uma alimentação saudável, sua mente fica saudável, você tem mais disposição para praticar uma atividade física. Então, se você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não vai ter disposição para acordar no outro dia para fazer uma atividade física, como a canoa, que exige você acordar cedo. Então, a alimentação é fundamental para a gente poder praticar atividade física, independente se você é atleta ou não. Tem muita gente que acha que só dá para praticar canoa às 5 horas da manhã. Não, dá para praticar um pouco mais tarde também, né? Nós temos turma 7h30 da manhã, 6h30 da manhã, 6 horas. Então, dá para você conciliar bem, sim. A galera que costuma ir às 5 horas da manhã é por questão de rotina, né? Às vezes tem que entrar no trabalho mais cedo. E também tem quem que compete, geralmente treina mais cedo, porque a gente tá ali no dia a dia, as pessoas que querem competir automaticamente vai mais cedo, né? Pela aquela disciplina de acordar cedo, de querer evoluir um pouquinho mais, acaba que 5 horas da manhã é uma turma um pouco mais avançada. Mas não quer dizer que você que está começando não pode remar 5 horas da manhã, porque pode sim, tem lugar para todo mundo. Então, estamos chegando no final de mais um episódio. Lélio, eu quero te agradecer e te entregar esse kit que a Atlética e a Vitamin Life prepararam para você com muito carinho. Assim, eles são patrocinadores desse episódio. E eu tenho certeza que aqui creatina, gel de carboidrato, né? A gente vai conseguir personalizar ainda mais o seu plano. Muito obrigado pelo presente aqui da Atlética. A gente fica muito feliz em poder ter um parceiro que apoia o esporte, apoia a gente. Nós somos atletas, né? A gente sempre precisa de ter esse apoio. É para a gente conseguir fazer um treino bom no dia a dia, né? Porque nós atletas, a gente se banca sozinho, né? Então, quando tem o apoio de um patrocinador, apoio de alguma marca que representa o esporte ali no dia a dia, é extremamente importante para a gente conseguir manter uma rotina bacana e apoiar a gente. E mandar para quem quiser apoiar também, tá? Isso aqui, ó, é importante para a gente no dia a dia. Então, patrocinadores, o Lélio já tem uma galera bacana que patrocina ele. Pode falar um pouquinho sobre o pessoal, Lélio? Então, hoje eu tenho um patrocínio da Padaria Delícias do Pão, que me apoia bastante ali no dia a dia para ter uma alimentação, para poder conseguir me alimentar bem com o que a Luísa passa também. A gente faz uma parceria bacana em relação a isso. Tem o patrocínio da Visão Express também, que ajuda muito no dia a dia nos óculos para poder treinar bem. Tem a Patrícia Amaral também que me apoia na fisioterapia. Tem a Kobe também que cuida bem dos meus dentes ali no dia a dia, tá? E é sempre assim, né? Quando a gente tem apoiadores bons do nosso lado que incentivam o esporte, fortalece cada vez mais e a gente fica feliz em poder ter a presença desses apoiadores, desses patrocinadores no dia a dia. Porque nós atletas, a gente meio que se banca sozinho, né? Sem um patrocínio, que é extremamente importante para a gente conseguir manter um treino bacana no dia a dia. Lélio, muito obrigada. Pessoal, vamos lá, né? Quais são os 2 pontos que você dá aula? Então, nós temos uma base na Curva da Jurema, em frente ao Épico, e temos uma em Jardim Camburi também, que é uma rina também, só que a gente tem uma outra que é em Jardim Camburi, frente ao quiosque praieiro. Eu convido vocês a terem essa experiência pelo menos uma vez e tirarem a própria opinião, porque para mim foi uma experiência incrível. Todo Obrigada, mundo Lélio. que participa gosta muito, que é um esporte muito agregador, tá bom? Todos estão convidados a remar com a gente aí. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.